Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática, oitavo ano, da Escola Municipal Joaquim Dias de Oliveira, São Miguel do Fidalgo, Piauí. Hoje, resolvendo a atividade avaliativa 3 referente à segunda avaliação geral, vocês irão desenvolver a habilidade de classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classe, de modo que reúnam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões e obter valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, ou seja, média, moda, mediana, com a compreensão de seus significados e relacioná-las com a dispersão de dados indicado pela amplitude. Professor Raimundo Dias, com vocês. Então, aqui eu tenho a primeira questão. Diz o seguinte: classifique as variáveis abaixo em quantitativa ou qualitativa. Quantitativa é quando ela imprime um valor numérico, uma quantidade, né? Qualitativa é em relação à qualidade. E aqui vocês vão simplesmente dizer se salário é uma variável quantitativa ou se é qualitativa. Se gênero é uma variável qualitativa ou quantitativa. Se número de irmãos é quantitativo ou qualitativa. É simplesmente isso daí. Na segunda questão, que é uma questão da página 65, questão 4, né? Em um clube, a idade em anos dos participantes de um jogo de vôlei era. Aí ele tem aqui 18, 17 anos, 20 anos, 18 anos, 20 anos, 19 anos. Na segunda linha, 16 anos, 20 anos, 20 anos, 18 anos, 17 anos e 19 anos. Aí ele diz assim: com base nessas informações, elabore uma tabela de distribuição de frequência. Então, para elaborarmos a tabela de distribuição de frequência, nós vamos ter aqui a idade, como ele fala aqui, ó, dos participantes, idade dos participantes de um jogo de vôlei, né? Idade dos participantes de um jogo de vôlei, né? De vôlei. Essa é a tabelinha que nós iremos fazer. Aí aqui eu tenho na primeira condição a idade, que é idade, e a segunda condição é a frequência relativa, né? É a frequência na realidade, frequência absoluta. Então vamos observar que a menor idade aqui entre esses que participaram desse jogo de vôlei, a menor idade é 16 anos. Então a menor idade 16 anos. Vamos observar quantos jogadores tinham 16 anos. Se você observar, só tem um aqui, né? Então só tem um jogador de 16 anos. A frequência é 1. Depois eu tenho 17 anos. Ó, 17 anos. A idade de 17 anos. Quantos jogadores tinham 17 anos? Dois, né? Dois jogadores que tinham 17 anos. Essa é a frequência. Então, depois de 17 eu tenho 18 anos. Quantos jogadores tinham 18 anos? Então, vamos lá. 3, né? 3 jogadores. 2, 3. 3 jogadores com 18 anos. 19 anos. 19 anos. Quantos jogadores tinham 19 anos? Então, eu tenho 2 jogadores com 19 anos. E com 20 anos? 20 anos. Quantos jogadores tinham 20 anos aí, né? Então, vamos observar. Eu tenho 2, 3, 4. Eu tenho 4 jogadores com 20 anos. Então, significa dizer que a frequência foram isso. Um jogador com 16 anos, 2 jogadores
com 17 anos, 3 jogadores com 18, 2 jogadores com 19 e 4 jogadores com 20 anos. Aqui eu tenho 1 com mais 2 dá 3, com mais 3 dá 6, com mais 2 dá 8, 8 com mais 4 dá 12. São 12 jogadores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jogadores aí. Indo agora à terceira questão, nós também iremos fazer a mesma coisa. Ele diz assim, essa é uma questão da página 65, né? Questão 5 do livro. Gustavo fez uma pesquisa com seus amigos para saber quantos animais de estimação cada um deles tinham. Então, nesse caso, ele está se referindo aí a animais de estimação, né? Então, nós vamos justamente saber quantos animais de estimação tinham aí. Então, animais de estimação. Então, esse vai ser número de animais aqui. Número de animais. E aí nós temos a frequência, né? A frequência absoluta aí, na realidade, né? Frequência absoluta. Absoluta. Colocar a palavra absoluta só para justificar. Então, vamos supor, os amigos de Gustavo, quantos amigos de Gustavo não tinham nenhum animal, né? Aqui, ó, 0 animal, 1, né? 0 animal. Eu tenho 1, 2, né? 3, 4. 4 amigos não criavam animais, não tinham animais, né? Quem tinha um animal? Quantos amigos de Gustavo criavam um animal? Que eu tenho 1, 2, né? São 2 amigos de Gustavo que criavam um animal. Agora, 2 animais. Quantos amigos tinham em casa 2 animais? Então, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? São 7 amigos tinham 2 animais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 amigos tinham 2 animais em casa. Agora, 3 animais. Quantos amigos de Gustavo tinham 3 animais em casa? Então, eu tenho 1, 2, né? 3. São 3 amigos, tinham 3 animais. E 4 animais. Quantos amigos de Gustavo criavam 4 animais? Então, eu tenho 1, né? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. 3, né? Também 3 criavam 4 animais. Aí não tenho mais nenhum com 5, com 6, tem um amigo de Gustavo que criava 7 animais, né? 7 animais. Um amigo de Gustavo criava 7 animais. Então eu tenho 4 amigos de Gustavo que não possuíam animais, 2 amigos que tinham um animal em casa, cada um. Tinham 7 amigos que tinham 2 animais, tinham 3 amigos que tinham 3 animais em casa, cada. Tinham 3 amigos que tinham 4 animais em casa, cada. E tinha um amigo que criava 7 animais, né? 7 animais. Nesse caso, eu vou ter 4 com mais 2 dá 6, 6 com mais 7 dá 13, 13 com mais 3 dá 16, 16 com mais 3 dá 19 e 1, 20. Aqui eu tenho 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, né? No total são 20 amigos aí. Então essa é a tabelinha de distribuição de frequência, né? Em relação a esses animais. Aí se eu fosse procurar a moda é aquela coisa que mais repete, né? Quem foi que mais repetiu? Foi quem, ó? Foram 7 amigos que tinham quanto? 2 animais. Quem mais repetiu foi o 2 aqui, né? Então, é o que mais repete é o 2, então o 2 seria a moda, né? Mas ele não pede, ele pede só para fazer a tabela de distribuição de frequência.
quarta questão, ele diz assim, determine a moda de cada frequência, né? A moda. Se você observar aqui, aqui não tem moda, é o mesmo número, não tem outro, só um. Então, isso aqui é amodal, né? Ele não há moda, não há moda. Eu chamo isso aqui de amodal, amodal, porque não tem moda, né? Amodal. Nesse outro, eu vou primeiro colocar na ordem, que fica melhor, né? Vou colocar um, depois do um eu tenho dois, né? Dois, quantos dois eu tenho? Eu botei um, dois, três, dois, né? Dois, dois. Depois do dois eu tenho o três, né? Quantos três eu tenho? Um, dois, três. Eu tenho três, três também. Depois do 3 vem o 4, né? Quantos 4 eu tenho? Tem mais outro 4 aqui? Não, né? 5. Quantos 5 eu tenho? 2, né? Tenho 2, 5. Tenho 6? Não, né? Tenho quem? Ó, 7. 7. Eu tenho apenas um 7. E eu tinha dois uns aqui, né? E tenho um outro 1. É 1 e 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem mais um aqui. Então, nesse caso, são dois 5 também. Dois 5. Três 5, aliás. São três 5. Então, agora está correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, qual é a moda? Aqueles que mais repetem. Eu só tenho dois uns, né? Eu tenho 3, 2, ó. Isso aqui é uma moda. 3, 3, mesma quantidade de 2, mesma quantidade de 3 e mesma quantidade de 5. Então, a moda aqui, ó. A moda vai ser 2, 3 e 5, né? Essa é a moda. 2, 3, 5, que eles repetiram em mesma quantidade. Eu não vou colocar um, porque se fosse 3 uns, também seria, né? Nesse outro caso aqui, eu tenho 4,5, 3,8, 2,5 e 6,7. Não existe moda aqui. Então, de novo, não há moda, né? Isso aqui é amodal. É amodal, né? Não há moda. Nesse outro, nós iremos de novo colocar na ordem, né? A ordem, se observarmos aqui a sequência, o menor número aqui é 3. Então, na ordem crescente, 3, depois eu tenho outro 3, depois do outro 3, não tem mais 3, tem quem? 4, tem outro 4? Não, né? Aí o 5, depois do 5 eu tenho 2, 8, né? 8, 8, 3, 8, aliás, 3, 8, 1, 2, 3. E eu tenho o 9, né? Então, vamos observar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, qual vai ser a moda? O 8, porque o 8 é o que mais repete. O 3 só repetiu duas vezes aqui. Então, moda 8, né? Moda 8 aí. Então, é essa quantidade aí. Na quinta questão, ele trabalha com essa condição aqui, que é uma questão da página 78, é a questão 20. Para avaliar a quantidade de lâmpadas produzidas por uma empresa, uma equipe técnica separou uma amostra com 20 lâmpadas e registrou sua vida útil em dia. Então, na letra A, ele pede para construir uma tabela de distribuição de frequência para essa situação. Então, eu tenho aqui uma tabelinha de vida útil, né? Das lâmpadas. Vida útil das lâmpadas. Então, eu tenho, nesse caso, eu tenho o tempo, né? Tempo, que vai ser dado em dias. E eu tenho a frequência absoluta, né? Frequência absoluta. Absoluta. E aí eu faço a tabela e
justamente para poder ver o que ele está pedindo aí na letra B. Então, na primeira, nós vamos começar com a menor vida útil aí. Se observar, eu tenho vida útil de 14 dias, 15 dias, 14 dias, 15, 13, 14, 15, 10. Ó, tem 10 dias aqui. Não tem nenhum menor que 10 aqui. Então, a menor vida útil é de 10 dias. Quantas lâmpadas tem de 10 dias aí? 10 dias de vida útil. 1, 2, né? 3. São 3 lâmpadas que tem vida útil de 10 dias. A frequência, 3 lâmpadas, né? 3. Depois de 10 dias, eu não tenho nenhuma com 11 aqui, ó. 11. 12, eu tenho 12. Então, 12. Quantas lâmpadas com vida útil de 12? Vamos circular aqui. Aqui, 1, 2, 3, né? 3. Eu tenho 3 lâmpadas também. 3 lâmpadas com vida útil de 12. Depois de 12, eu tenho 13, né? 13 dias. 13 dias de vida útil. Quantas eu tenho de 13 aqui, ó? Uma, 2, 3 também, né? 3. Com 14 dias, eu vou colocar assim porque poderia ter feito aqui embaixo, mas aí eu não fiz, né? 14 dias. Quantas tem 14 dias? 14 eu vou ter 1, 2, 3, 4, 4, né? 1, 2, 3, 4. São 4 lâmpadas que vão ter uma durabilidade de 14 dias. E depois eu tenho 15 dias, né, de vida útil. Quantas lâmpadas tem uma vida útil de 15 dias? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7. Então eu tenho 7 lâmpadas que têm a vida útil de 15 dias. Agora eu vou somar, ele diz que são 20 lâmpadas. Então eu tenho aqui, ó, 3 com mais 3 dá 6, com mais 3 dá 9, 9 com mais 4 dá 13, 13 com mais 7 dá 20. Aqui eu tenho 20 lâmpadas. Então, eu fiz a distribuição de frequência aí. Na letra B, ele pede para determinar a moda dessa distribuição de frequência. A moda é a que mais repete. Quem que mais repetiu? As lâmpadas, são 7 lâmpadas de 15 dias. Então, foi quem? O 7. Então, lâmpadas de quantos dias? De vida útil, 15 dias. Então, a moda é dada por lâmpadas que tem, né, 15 dias de vida útil. Essa é a moda, né? A moda que foi a que mais repetiu. Aqui, se você observar 3, 3, 3, 4, quem mais repetiu foi quem? O 15. O 15 foi quem mais repetiu, então o 15 é a moda, né? Foram 7. Então, fico por aqui, até a próxima aula. Bom estudo!